Pessoal, hoje a gente tem um desafio de falar sobre a ação do Espírito Santo e tanto a ação que ele promove em nós, como a ação que ele promove através de nós. Eu vou falar um pouco sobre santificação, sobre chamados, sobre direção, sobre dons espirituais. O que mais que eu vou falar? Vou falar sobre algumas coisas que o Espírito Santo faz como consolador e vai nos acompanhando. E aí eu vou fazer da seguinte maneira, a gente vai ter esses textos tudinho aqui, que eu vou tentar abordar com vocês hoje, certo? Se eu não conseguir abordar todo, não tem problema, eu continuo na próxima aula, e aí vocês vão continuando comigo. Mas qual é a proposta? É porque quando eu dou curso mesmo, a dona Meice talvez se lembre dos cursos que eu dava, eu tenho uma tendência a deixar muitas vezes o texto ir guiando a explicação. Na verdade, o trabalho maior é de selecionar os textos e aí a gente vai lendo, vai comentando, vai colocando, vai lendo, vai comentando. E eu acho legal ler também, porque é legal você ter a intimidade de ler um texto, de acompanhar o texto, certo? Então, se você trouxe a sua Bíblia, o que eu ia dizer? Você, de repente, não precisa anotar todos os textos, mas você pode anotar o que você gostou, entendeu? Aí você vai ouvindo aí, esse eu quero. Aí você vai e anota, você vai e guarda. Está aqui, não precisa sair correndo para... eu vou perder. Todos os que eu vou falar já está aqui. Não vou falar nenhum que não está aqui, então não tem aquela pressa de... Meu Deus, qual foi a mesma referência? E eu vou riscando aqui, botando um traçozinho, pelo menos aqui só para mostrar... Oi? Não, sobre o Espírito Santo. Que passa pela questão da santificação e outras coisas. Que, né? Espírito Santo, santificação, né? Mas, eu quero começar com a promessa do envio do Espírito Santo, que é esse primeiro texto, João 14, 16. Vai dizer assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aí no 20 diz assim, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Perceba que Jesus, a gente costuma falar da Trindade, né? É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São os três, mas quando a gente só prega Jesus, ou só fala em Deus, né? Antigo Testamento é Deus e Novo Testamento é Jesus, né? E às vezes a gente fica sem perceber que o Espírito Santo é tão importante quanto os outros dois. Quer ver, por exemplo, um problema? Quando a pessoa diz assim, eu não vi Jesus construindo nenhuma igreja. Mas o Espírito Santo construiu as igrejas tudinho. Se você for pensar, quem abria a igreja era o Espírito Santo guiando a evangelização e abrindo as comunidades, revelando a direção, fazendo as coisas. Por isso que o Espírito Santo acontece toda a formação da igreja, toda a comunidade, tudo que é interação entre pessoas que creram, é Espírito Santo. Tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Então aí Jesus foi um ministério de 3 anos, mas ele preparou as pessoas e disse, olha, quando eu for, ele já sabia que ele ia, né? Vocês vão ficar com outro ajudador, com outro consolador, que é a minha presença no meio de vocês. E quando vocês receberem esse Espírito, vocês vão saber que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu estou em vocês. É uma unidade. O que Jesus estava propondo é o seguinte, vai ser a unidade entre você e a gente, Deus. Vocês vão deixar de ser um velho homem, vão passar a ser um novo homem, vão formar essa unidade. Agora não é mais tu sozinho, é tu e o Espírito Santo e seus irmãos. E nós vamos estar juntos nessa luta, certo? No Antigo Testamento, se você perceber, o Espírito Santo não estava no meio das pessoas. Ele habitava quando tinha um propósito específico, ele entrava em alguém e podia sair também. Era uma coisa assim. Por exemplo, o rei Saul disse que o Espírito Santo tomou ele quando ele foi ali ungido por Samuel, ali não sei o quê. Ele foi lá, brigou com os filisteus e não sei o quê. Mas depois que ele desagradou a Deus, o que o Espírito fez? Saiu. E não estava assim no meio do povo todo, estava só numa pessoa e depois saía. Sansão, o Espírito ia lá, tomava Sansão, Samuel, ia nesses pessoal ungidos específicos, mas não era assim o povo todo. Porque tem a questão de que
essa presença do Espírito Santo, ele vem depois de Jesus Cristo ter feito a obra da crucificação, do qual fomos purificados dos pecados, e agora o Espírito Santo habita num corpo que foi limpo por esse sacerdote, esse cordeiro que foi Jesus. Então Jesus abriu esse caminho para a presença do Espírito Santo na vida da gente. E agora ele habita em todos nós. Por isso que a reforma, por exemplo, chama isso de o sacerdócio universal do crente. Porque uma vez que todo mundo tem o Espírito Santo, ninguém precisa de alguém como intermediador para chegar em Deus. Não precisa do sacerdote, não precisa do ungido, não precisa do profeta, porque o mesmo Espírito que está nele, está em mim. A mesma oração que ele pode fazer, eu posso fazer também. Porque se Deus está em mim, eu não preciso mais de um processo para chegar em Deus. Então essa presença do Espírito Santo me deu uma conexão com Deus fantástica. Mas esse é um grande lance, grande importância, e veio essa promessa que Jesus ia trazer. A segunda coisa aí é que você vai ver que em Atos 2 é a chamada descida do Espírito Santo. Então Jesus falou assim, olha, eu estou indo embora, eu vou ser crucificado e eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, que vocês vão ser revestidos do poder do Espírito Santo lá. Então Jesus foi aos céus e tal, e eles ficaram em Jerusalém. Em Atos 2, se você for ler Atos 2, vai ver aquela chamada descida do Espírito Santo. Nessa descida, você vai ter um som de um vento muito grande, um estrondo, as línguas de fogo assim na cabeça, falando em várias línguas, ou então o Espírito Santo traduzia em várias línguas. É um momento de profecia, as pessoas ficaram profetizando, falando a palavra de Deus, e ali foi um símbolo da descida do Espírito Santo, e desceu sobre todo mundo, não teve assim, desceu sobre uns e outros não, né? Todo mundo que estava na casa recebeu o Espírito Santo ao mesmo tempo, e foi lá uma pregação forte. Depois você vai perceber que aonde esse pessoal ia evangelizando, ia acontecendo também as manifestações de descida do Espírito Santo. O pessoal também tinha esse movimento de falar em línguas, esse negócio todo. Aonde eles iam chegando, iam tendo essa marcação, dizendo, agora o Espírito Santo chegou na Judéia, agora o Espírito Santo chegou nos gregos, né? Então, aquele promessa de que em Jerusalém, em toda a Judéia e nos confins da terra, né? Então, mostrando que o Espírito Santo foi alcançando esse povo até lá. Então, no capítulo 2 de Atos, vocês percebem que ele dá essa descida legal. Em 1 Coríntios 3, 16, já estamos aqui, ó, tá vendo? Vamos até marcar, já fomos esse, ó. Já fomos esse, estamos aqui, certo? 1 Coríntios 3, 16, a gente vai ter dizendo o seguinte: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então essa é a nova realidade do Novo Testamento, é de que Deus agora não habita mais no templo, não habita mais no tabernáculo, não habita só em ungidos especiais, mas Ele habita em nós. E tem aquela profecia de Joel que diz, eis naquele tempo derramarei meu espírito sobre toda a carne, né, sobre os velhos os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, né? Então ele fala sobre essa profecia do Espírito Santo e ele habitando em todos nós. Fica uma pergunta: como é que eu faço para ter o Espírito Santo? Como é que eu faço para o Espírito Santo vir na minha vida? Aí está, olha, Atos 2, 38, certo? O que é esse Atos 2,38? Aqui, ó. Isso aqui, quando Pedro pregou aqui, depois do Atos 2, ele pregou aqui, ele falou para o povo, explicou sobre Jesus, falou que vocês tinham crucificado o Filho de Deus e tal. Aí no final o pessoal perguntou para ele, e como é que a gente faz para receber o Espírito Santo? Aí ele respondeu, eu vou trazer a resposta de Pedro para vocês. Diz assim, ó, Atos 2,38. Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então é arrepender dos seus pecados, ser batizado, que é uma confissão pública de fé, e você será, né, receberá o dom do Espírito Santo. Em Romanos tem um outro texto que fala assim, se com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e com seu coração você crê, então você será salvo. Esse processo de confessar, de aceitar, né, de se arrepender, é a conversão. A gente está aqui em igreja não sei quanto tempo, né? Conversão é mais ou menos isso.
Tem esse processo de arrependimento, de dizer que quer viver uma vida nova, uma vida transformada. João 14, 21, falando esse texto de outra maneira, certo? Uma outra maneira de você perceber. Por que é interessante outras maneiras de perceber? Porque, às vezes, a igreja transformou isso aqui no método, né? Qual é o método? Você faz um culto evangelístico, aí você prega, e quantos querem aceitar Jesus? Aí uns 20 levantam a mão, 10 levantam a mão, 5 levantam a mão, então convertemos 5 pessoas, virou um método, né? Mas quem é que diz que aquela pessoa se converteu de verdade, no coração? Que o Espírito Santo realmente está nela, que ela realmente entendeu? Porque hoje em dia, eu gosto de dizer isso, né? Você chega para uma pessoa e diz assim, você aceita Jesus? A pessoa aceita. E você aceita Maomé? Também. E você aceita Buda? Eu também. Eu não estou aceitando todo mundo, eu não nego ninguém. Hoje está muito difícil as pessoas negarem. Todo mundo aceita todo mundo. Como é que você sabe, assim, de outra forma, que tem a ver realmente essa internalização do Espírito Santo? Aí eu vou trabalhar com vocês algumas coisas. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Percebeu que essa manifestação, eu vou amá-lo, ele vai me amar, a unidade que eu falei, e eu vou me manifestar a ele. Então tem essa coisa também de você pegar os mandamentos de Jesus, ou seja, a palavra de Jesus, a orientação, os valores, a ideia do que representa esse evangelho, colocar dentro de você, e aí quem faz isso faz com que Deus também venha junto com esse valor habitar dentro dele. Eu vou me manifestar a você, eu vou habitar em você. É outra maneira de falar a mesma coisa, entendeu? Outra forma de você entender a mesma coisa. Olha, 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Viu aí? Então, se alguém me ama, olha, se alguém me ama, vai guardar o que eu falo. Qual é a lógica de você disser que ama Deus e não faz o que Deus quer? Não obedece o que Deus... Então, não tem lógica. Por isso que a pessoa diz, mas a pessoa vai se converter, vai fazer o que quiser, mas qual é a lógica? Então, ela não se converteu. Porque se converter tem a ver com aceitar a orientação de Deus, com o mandamento de Deus, o caminho de Deus. Então, eu aceito e eu amo, e Deus se manifesta a mim e faz em mim morada. Isso é uma relação, outras maneiras de você perceber a mesma coisa. Efésios 1,13. Aqui, estamos em Efésios 1,13. Está vendo que dá para chegar lá? A gente vai aqui, vai devagarzinho, vai chegando. Efésios 1,13. Quer falar, Janaína? Fala aí. E quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então, isso aí, fantástico. Porque ele diz aqui várias coisas, tendo ouvido a palavra, os mandamentos, né, as ideias, os valores sendo internalizados, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, tem um negócio do crer, você tem que, não é só ouvir, você tem que crer. Crendo, aí o Espírito Santo é o selo da promessa e da salvação. É interessante entender isso porque o selo significa a própria salvação, o próprio sinal da salvação, é a circuncisão do crente, é o Espírito Santo. Por isso que é muito complicado você entender que há pessoas que se converteram e não têm o Espírito Santo. Porque a conversão é exatamente a infusão do Espírito Santo na pessoa. É a entrada de Deus morando em nós. Então, somos ungidos para a salvação. Tem isso, não é ungido só para falar em línguas, para ter não, a própria unção é a salvação. Então, é por isso que é interessante entender que esse processo é um processo que acontece todo mundo junto. É crer, ouvir, se arrepender e receber. É um processo que é... E outra coisa, o próprio Espírito está participando desse processo. Ele não vem só depois que você tomou a decisão, não. A tua própria decisão faz parte da ação do Espírito Santo nesse processo. Entendeu? Quais as funções do Espírito Santo? Olha aí, olha o que você falou. João 16:8, certo? Esse aqui, certo? 16:8. Vai dizer assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, um dos papéis do Espírito Santo é nos mostrar que nós estamos errados.
Por que então a pessoa tem que se arrepender Porque ela só vai se arrepender se ela percebeu que estava errado. Por isso que eu estou dizendo que o próprio Espírito Santo faz parte do processo de conversão. Por isso que se diz assim, eu fui lá naquele canto e converti 100 pessoas. Não foi tu que converteu 100 pessoas, foi o Espírito Santo que agiu na vida de 100 pessoas. Por isso que a gente diz assim, por quê? Porque sem o Espírito Santo não há conversão. Ele faz parte da própria conversão, porque é ele quem convence do pecado. Né? Ele constrange a pessoa entende, se arrepende, então ele faz parte desse processo. E faz parte também a mesma coisa, estou lá na bagaceira, o Espírito Santo fala comigo, vai no meu coração, me constrange, fala que eu estou errado, faz parte desse processo. Olha só, por que isso acontece? Por que ele constrange a gente? Por que ter o Espírito Santo nos mostra que a gente está errado? João 15, 24 agora, aqui nesse segundo lugar aqui, 15, 24, diz assim, se eu entre eles, aqui Jesus está falando de algo muito especial, quero internalizar na nossa vida aqui. Se eu entre eles não fizesse tais obras, qual nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Entenda esse conceito. Como é que a gente entende que a gente é pecador? Na Bíblia, a lei veio, quando a lei desceu. Antes da lei, você não tinha aquela ideia muito firme do que era pecado. Quando a lei veio, você pode... Não, eu sou um pecador, porque aqui está dizendo que não é para fazer isso e eu estou fazendo. Então, agora eu sei que eu estou pecando. Então, a lei, ela nos condena e nos mostra que estamos errados. A mesma coisa é que Jesus está falando, na minha própria presença no meio das pessoas, eu que sou a lei encarnada, eu sou o santo, eu sou Deus, minha própria presença já mostra o que é bom e faz com que eles vejam que estão pecando, por isso que eles me odeiam. A mesma coisa é o Espírito Santo dentro da gente. Só o fato de existir o bom dentro da gente já constrange a gente quando a gente faz o mal, porque a gente começa a perceber que agora eu estou fazendo errado, porque dentro de mim há um ser divino, o Espírito Santo, que me mostra que é contrastante, que não comunga com o errado que eu estou fazendo. Então essa presença incomoda. Por que às vezes me incomoda? Porque ele é bom e eu quero fazer o errado. Quando eu quero fazer o errado, ele me constrange, porque só de perceber que ele está aqui, ele está comigo, isso já causa em mim uma dificuldade. O errado, a lei, ela nos dá princípios de direções muito bons para entender. Por exemplo, quando fala que Deus abomina a mentira, quando você não deve cobiçar o que é do próximo, quando você não deve trair sua esposa, quando você não pode matar. Ela dá uma direção, muito boa, e os outros textos bíblicos não dão direção boa, por isso que a gente geralmente diz que uma pessoa cristã, ela tem a Bíblia como regra de fé e prática, isso é um princípio da reforma, porque lá você vai tirar os princípios gerais para saber o que é certo e o que é errado. Mas no mundo aí, as pessoas, isso é muito relativo. Mas no mundo cristão não é tão relativo, a gente tem uma referência, a referência é qual? É a Bíblia. Se eu for pela minha cabeça, eu vou dizer o que eu acho que é certo e o que é errado, mas essa não é a referência do mundo cristão, não é a minha cabeça, a referência é a Bíblia. Agora, existe a ideia de que às vezes você tem que ir lá 2000 anos atrás, tentar perceber o que é cultural e tentar trazer para hoje e ver o que tem a ver hoje e o que não tem, porque aí isso faz um processo de exegese e hermenêutica. Há igrejas que vão tentar fundamentalizar toda a sistemática num conjunto de regras, e eu já acho que é muito mais uma ideia de Paulo que diz assim, tudo vos é lícito, mas nem tudo convém fazer. E isso é um exercício diário da gente entender como a gente deve caminhar nessa liberdade que Deus nos dá, entendendo que há coisas que agradam a Deus e há caminhos que não agradam, e a gente não tem a capacidade individual de perceber tudo isso. Às vezes precisa de uma igreja que vai estar andando comigo, um pequeno grupo, pessoas, vai ter muita leitura para me fazer ter essa consciência, porque se eu for pela minha cabeça, eu acho que tudo que eu estou fazendo está certo. Às vezes assim, mesmo quando eu estou pecando, eu acho que eu estou fazendo certo. Mesmo quando eu estou roubando, tem gente que está roubando, mas eu estou roubando por causa da minha família, e Deus vai abençoar esse meu roubo. As pessoas acham que estão fazendo certo, porque na cabeça da pessoa, ela não consegue ver que ela está errada. E às vezes vem um irmão dar uma palavra de exortação, vem um pastor dar uma palavra, e essa interação entre a igreja faz com que a pessoa comece a cair em si também. Mas estamos vivendo numa época pós-moderna, e o pós-moderno é muito relativo. Eu acho que isso pode, antigamente não podia, e não sei o que. Eu não vou para o exagero. Se tivesse um fundamentalista bem aqui, e um liberal bem aqui, eu fico mais ou menos aqui.
Eu sou, mais ou menos no meio. Diz assim, rapaz, não vá tão aí não, que você vai morrer na lei. Jesus veio e você ainda está lá no Antigo Testamento. Aí você, rapaz, não faz isso não, porque a gente tem uma referência. Não dá para ir para esse lado que você está querendo inventar um evangelho que não existe. Vamos interpretar, certo? Dá para interpretar a Bíblia. Ela vai de A a C. Os mais exagerados vão para o D e o E. Mas não dá para ir para Z, não. Dá para inventar uma coisa que a Bíblia não disse. E aí que é o problema, inventar uma ideia que a Bíblia nunca disse, nunca provou, nunca quis. Aí não, mas agora eu descobri a roda e eu vou pegar uma vírgula de um versículo para dizer que diz. Não, não é assim, cara. Você está inventando uma interpretação. Aí esse pessoal aqui, geralmente, está andando meio fora do negócio. Aí você vai ter até outras religiões que usam a Bíblia para provar qualquer coisa. Então eu geralmente fico aqui, bem pertinho, mas pode ser que não funcione dessa maneira, até porque não é a lei que justifica a gente. Se eu criar um monte de regra, eu estou criando um monte de lei, na verdade. Mas ninguém foi salvo por causa da lei. O que a gente tem que entender é qual é o princípio que guia o coração de Deus. Porque eu posso, por exemplo, dizer, você tem que doar seus bens aos mais pobres. Posso botar uma regra dessa. Mas você pode doar sem um coração amoroso. A Bíblia fala, se você der todos os seus bens aos mais pobres ou morrer em favor de alguém, se não fizer isso por amor, de que adianta? Como é que eu vou fazer uma regra para você amar? Entendeu? É uma coisa... A verdade do Evangelho é muito maior do que uma regra. A regra, ela nos dá orientações, mas ela não é a regra. Quem caiu na besteira de ficar seguindo regras, nunca conseguiu seguir, viveu uma hipocrisia e uma opressão religiosa. E era exatamente aquele negócio que Jesus chegou lá com os fariseus, com aquele monte de regra em cima da lei. Ok? Me estiquei aqui, mas vamos lá. Vamos seguir que a gente vai ter outras coisas interessantes aqui. Olha só, o que diz aqui, Romanos 7. No íntimo do meu ser, olha, presta atenção aí, Janaína. Romanos 7, deixa eu pegar aqui, Romanos 7 aqui, tá? No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, no íntimo do ser, a pessoa quer fazer o que é bom, o que Deus disse que é para fazer. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo. Aí, Laís. Ele quer fazer o bem que o Espírito Santo está pedindo para ele fazer. Mas ele está vendo outra coisa dentro dele que faz ele querer fazer o errado. Entendeu aí? Guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. No 24 diz assim, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa sorte? Então ele está dizendo o seguinte, Paulo chega a dizer assim, rapaz, o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então, há uma guerra interior que a Bíblia considera que existe entre um antigo eu, que não morreu, ainda vive, que somos nós. Quando eu me converto, eu não viro um anjo sem pecado nenhum, assim, que não pensa em coisa ruim, não pensa em nada ruim. Eu continuo sendo o meu antigo eu, está aqui minha carne velha, tem desejos, ansiedades, invejas, cobiças, imoralidades. É a carne que está dentro da gente, é o nosso desejo. Só que agora eu tenho esse espírito dentro de mim, que ele vai começar a militar contra essa carne. E isso não é uma coisa imediata, isso é um processo de santificação, é exatamente isso. Você não é, assim, você já é santo, pelo que Cristo fez, mas você está sendo santificado para chegar à imagem de Cristo, como pessoa. Então você teve o perdão dos pecados, mas hoje eu ainda me arrependo do que eu tenho feito, ainda peco novamente, e eu não quero mais viver com esse corpo. Aí a Bíblia fala que você vai nesse processo de santificação, dia após dia, de glória em glória, de fé em fé, até que chegue o dia perfeito, e esse dia perfeito é no céu. Porque até velhinho você vai pecando. Mas não é para se conformar com isso, é para lutar, para ser transformado, para mexer, mas às vezes corpo incorruptível e sem pecado, só na glória. Por isso que João vai dizer, se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. E o Espírito de Deus não está nele. Mas temos um advogado, ele vai falar, mas temos que se arrepender, temos que falar com Jesus, né? Tem que continuar se arrependendo, mas quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então tem essa luta interna. Às vezes você vê uma pessoa, você deseja aquela pessoa e não podia estar desejando, mas veio na sua cabeça sem você querer.
E você tem que lutar contra esse desejo. Tem gente que cede ao desejo. Você tem que lutar, tem que buscar a Deus, tem que buscar o Espírito Santo, nesse processo de ir sendo transformado dia após dia. Então ele está falando assim, eu tenho essa carne ainda dentro de mim, eu tenho essa dificuldade dentro de mim. Aí uma coisa que você tem que entender é que essa luta existe. E se você juntar essa luta aqui de Romanos com a ideia de que o Espírito Santo vos convencerá do pecado, essa equação aqui é uma equação que pode lhe deixar no chão, porque você tem a profunda convicção de que é pecador, e você tem a profunda convicção que ainda não está fazendo tudo certo e não consegue fazer tudo certo. Isso aqui gera uma culpa e um remorso do tamanho do mundo, e pode ser que tem gente que se mata aqui, ó, que ainda fica o irmão da igreja acusando, fica o pastor acusando, fica a pessoa dizendo que você é do inferno, a pessoa não consegue deixar de fazer, ela tem convicção do pecado e fica nesse ciclo de destruição. Por isso que esse ciclo de destruição é só parte da história. Porque se você ficar só aqui, eu já conheço pessoas que estão só aqui, elas passam 10 anos aprisionadas, como se fosse um acusador, Satanás, do lado dela, dizendo que elas estão pecadoras. Ela não consegue mais, não se acha merecedora do perdão de Deus, não se acha merecedora da graça de Deus, não se acha que é alguém de valor, porque ela só acha que é um pecador miserável, que ela só vive errando, que ela só vive caindo, e Deus não deve gostar de mim, o Espírito Santo não deve gostar de mim, nada, isso aqui é parte do processo, mas não é todo o processo. Aí Romanos 8, 1, aqui ó, certo? Vou pegar o tacozinho aqui do pretinho. Vocês estão me entendendo? Eu estou sendo confuso para vocês. Está entendendo? Romanos 8:1 vai dizer, ó, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí, Paulo vai começar a falar sobre o perdão de pecados, a graça de Deus e que está sobre nossa vida. Por que isso é interessante? No Romanos 1, você vai perceber que a ira de Deus está sobre os pecadores. Depois você vai perceber que no Romanos 8 para frente, que Deus fez a paz com os homens através do sacrifício de Cristo na cruz. Então, se você só entender que você é um ser humano condenado, pecador, sem entender que Cristo, Deus te ama, que morreu por você, que você recebeu o perdão de pecados, que a graça cobre essa multidão de pecados, mesmo que depois Paulo vai dizer, mas pecaremos, pois, porque a graça abundou. Não vamos pecar, tá certo, pessoal? Mas se você pecar, tem a graça de Deus, tem a misericórdia de Deus, acalma o coração. Então é importante entender que o perdão de Deus e a graça de Deus está sobre a nossa vida. E não estamos condenados por uma lei, não estamos condenados por um comportamento. Ainda que estejamos sendo santificados, não precisamos achar que somos condenados ao inferno, porque a graça de Deus, estamos em paz com Deus. Isso não é por nossas obras, é uma graça, vem do que Cristo fez e não pelo que eu fiz. Entendeu? Aqui está o Romanos 8:1. Aí diz assim, ó, 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, ó, o Espírito habita em vocês, e se o Espírito daquele habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aí Paulo está dizendo o seguinte, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, que deu vida a Jesus, que ele habita em você, ele também vai te tirar desse ciclo de morte e vai te fazer ter vida. E a obra de santificação é uma obra do Espírito em nós. A gente acha que é nosso esforço de santificação, mas é a obra do Espírito em nós promove a santificação. Então sem esse Espírito de vida, eu não tenho como lutar contra esse corpo de morte. Bom, aí esse Espírito vai fazer essa transformação, essa santificação e vai vivificar esses problemas que você está vivendo. Como é que ele vai fazer isso? Gálatas 5:22, que vai dizer o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, perseverança, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é equilíbrio. Contra essas coisas não há lei. E ele fala isso daqui, nos frutos do Espírito, depois
de falar os frutos da carne. Mas a carne, inveja por filhas, imoralidades, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele fala aqui, mas os frutos do Espírito, o que ele vai produzir na sua vida, é exatamente o contrário do que a carne vai produzir em você. Então, quanto mais você andar no Espírito, mais frutos do Espírito você vai ter e menos frutos da carne você vai praticar. Por isso que se a gente diz assim, rapaz, você quer pecar menos, você tem que buscar mais a Deus, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que ter mais oração, você tem que ter mais vida cristã, porque quanto mais você estiver infundindo nesse Espírito, vivendo com esse Espírito, mais naturalmente você vai deixar de fazer as coisas da carne. Quantos mais você seguir esses valores de Deus, menos você vai estar fazendo as coisas que a carne quer fazer. Então esse processo aqui vem essa frutificação. Olha só o que vai dizer, ó. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Isso aqui é importante para uma coisa, eu vou juntar isso que eu estou falando agora aqui vocês acabaram de ouvir, vamos fazer um traço aqui, certo? Vocês acabaram de ouvir que nós somos salvos pela graça, não pelas obras, certo? Ou seja, nada que eu posso fazer vai me dar o mérito da salvação, porque ele vem pela graça, não pelas obras, certo? Logo, nada que eu fizer errado também me tira, né? Porque se não é pelas obras, então eu não posso perder a salvação. Se fosse pelas obras, eu poderia perder a salvação. Mas como é pela graça, eu nunca mereci ter a salvação. Como é que eu posso perder uma coisa que eu nunca mereci? Só se eu tivesse merecido, mas está dizendo, não, você não mereceu. Tem nada a ver contigo, isso aí tem a ver com Deus. Agora, está dizendo aqui, ó, a graça não vem pelas obras para que você não possa se gloriar. Eu alcancei a salvação, eu mereço a salvação. Você não pode se gloriar. Você não pode dizer que você é bonzão. Isso não tem a ver com você ser bonzão ou não. Eu quero falar um negócio com vocês. Assim, eu já preguei muito nesse esquema aqui, certo? Eu já ensinei muito nesse esquema aqui. É importante porque, às vezes, a gente está vivendo um mundo evangélico gospel que é tão sem fundamentação, é tão complicado, que se acredita em qualquer coisa lá. E, às vezes, é importante você ter algum tipo de fundamentação para você dizer como é que faz para receber o Espírito Santo, como é que ele age, que tipo de característica ele tem. Esse tipo de estruturação, que é mais sistemática, né? Você coloca o Espírito Santo, ele faz isso, os dons estão aqui, isso aqui está aqui. Ele é importante para você não cair nas ciladas que tem aí fora. Olha, que se você estiver fora da igreja, quando Jesus voltar, você fica e os outros vão, porque você perdeu a salvação. Então, isso é importante entender que não é esse processo, não tem nada a ver. Então, assim, é importante. Mas, às vezes, esse negócio que eu estou falando para vocês faz até um sentido mentalmente, mas não faz sentido na vida. Por quê? Porque, às vezes, é como se eu estivesse dando para vocês um manual de como amar o seu filho. Aí você está lendo, você deve amar ele, deve respeitar ele, deve dar comida para ele, mas é igual amar? Não é. Viver o Espírito Santo não é isso aqui não, certo, gente? Viver o Espírito Santo é um relacionamento com Deus. Isso aqui está organizando para você não ir longe da ideia certa. Mas viver o Espírito Santo é você em oração, vida, conversar com Deus, se relacionar. É ali na prática diária que você sabe o que é viver com o ser humano, com Cristo, com Deus. Eu vou dizer assim, um exemplo legal sobre santificação, como é que seja interessante, uma história para vocês. Olha, eu tinha um carro, há 13 anos eu tinha um carro, chamado Ford Focus. O carro que eu mais amava que eu tive foi esse carro. 13 anos não queria trocar, tive que trocar porque estava quebrando todo dia. Eu já não tinha mais amor por ele nos últimos anos, né? Porque era na oficina dois meses, e quebrava uma coisa, quebrava outra, quebrava a mesma coisa de novo, tinha uma beleta lá que toda hora quebrava, um negócio assim. Estava desanimado, aí eu fui deixando quebrar, daqui a pouco ele estava com 6 problemas ao mesmo tempo. Aí eu vou vender, vou dar por qualquer dinheiro e tal. Aí eu sabia todos os problemas do carro. Uma vez eu estava falando com o irmão da igreja, ele falou assim, rapaz, vamos resolver os problemas do teu carro? Eu falei, rapaz, não tem mais jeito não, vende, tá cheio de problema. Então, rapaz, vamos lá resolver os problemas do teu carro, passa lá na minha oficina, ele tinha uma oficinazinha pequenininha, eu vou ajudar você.
Aí eu fui lá no sábado. Nem era meu amigo muito, não. Era como se eu fosse o Tarcísio aqui, amigo assim, né? Fui lá. Aí ele chegou, começou a tirar o pneu, pegou o rolamento, aí ficou medindo o rolamento. Só para tirar os rolamentos do pneu, sabe que é um negócio difícil, né? Ficou lá. Aí foi comigo no centro, no carro dele. Entrou numa lojinha assim que eu nunca entraria na minha vida. Aquela assim que parece assim, sinistro, né? Entrou. O cara medida de 12 centímetros, botar não sei o que, o cara pegou o rolamento, nem disse o nome do carro nem nada, ele media pelo centímetro, ele sabia um negócio assim muito mais profundo do que eu nunca saberia. Pegou, entrou lá, mexeu no ar-condicionado, levou para outro cara, mexeu no ar-condicionado, foi lá, foi mexendo em direção hidráulica, daqui a pouco eu estava assim, acelera aí ele mexia lá, acelera agora para o outro lado, vira para o outro lado. Eu estava limpinho dentro do carro, o cara estava todo sujo de mexer no meu carro. E ele lá mexendo no motor do meu carro, eu todo limpinho e ele lá se esforçando para consertar o meu carro. E aí eu fiquei pensando assim, rapaz, eu nunca fiz nada por esse cara está fazendo isso por mim. Eu fui entender o que era graça aí. Entendeu? Assim, eu não paguei por isso, eu não fiz nada, eu não tinha dado coisas para ele, mas ele quis entrar na minha vida e conhecia o meu carro muito melhor do que eu conhecia o meu carro. Ele sabia mexer em lugares do meu carro que eu nunca mexeria na minha vida. Então ele entrou no meu carro, mexeu no meu motor e fez meu motor funcionar e foi meu ajudador nesse processo. Então, mais ou menos isso, você tem o seu carro aí que é o seu corpo, a sua vida. O Espírito Santo é esse amigo que chegou na sua vida e diz, vem cá que eu vou te ajudar a consertar seu carro. Você sabe que você é o dono do carro, você sabia mexer no seu carro, mas ele vai mexer em lugares que você nem imagina. Ele vai entrar lá no capô e você vai dizer, mas por que Deus está fazendo isso comigo? Eu não mereço. Ele vai dizer assim, é graça. Entendeu? Não é porque você mereceu esse, não. Foi uma pessoa que entrou lá, está todo sujo no pecado, ajeitando o seu capô do seu carro, e você lá, rapaz, por que ele está fazendo isso? Porque Deus me ama. E me ama porque Deus é amor. Entendeu? Isso é uma ilustração para, de repente, eu falei muito complicado aqui, mas é um relacionamento com Deus. Ok, gente? Ó, vamos lá. Uma coisa interessante é que uma das funções do Espírito Santo, ele é chamado o ajudador, como eu falei, e ele é chamado de consolador, né? A mesma palavra para isso. João 4,14, 16. Eu esqueci de botar o 16, tem o 26 aqui. Porque o 16 já está lá, né? Já está lá, né? Aí ele vai falar de novo aqui, eu vou enviar o Consolador. Vamos falar o 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esses vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. No Romanos 15, 13, aqui, né? Romanos 15, 13, está acabando esse pincel aqui. 15, 13, vai dizer assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então ele vai ser o ajudador, nesse aqui, né? O consolador, o ajudador, que vai estar conosco, é o negócio do Fox, né? O cara, meu amigo, que veio me ajudar, né? E ele vai me consolar e me dar esperança. Ele vai lembrar as coisas que Deus falou. Sabe, você não está mais sozinho. Há alguém dentro de você que fala com você, que conversa com você. Eu trouxe agora 10 frases, só para te ajudar a ter uma inspiração, certo? Eu vou falar aqui algumas frases, mas você vai se inspirar agora nessas frases que eu vou falar. Eu quero que você lembre os momentos da sua vida em que você percebeu que Deus falou com você, certo? Que Deus estava te consolando, que Deus estava te dando esperança, que Deus estava junto com você, tá certo? E aí, essas frases não quer dizer que tem todas as coisas que... Só uma inspiração. Ó, você já acordou no meio da noite e sentiu que precisava orar? Quem já fez isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Quem é que fez isso no seu coração? Eu passei 5 dias acordando no mesmo horário,
13h40. Só alguns minutos. 13h41, 13h43. Mesmo horáriozinho, né? Morar 5 dias, uma em seguida. Isso aí é o Espírito Santo dizendo, ó, você está precisando orar, tem coisas na vida, tem pessoas que estão precisando da sua oração. Esse Consolador, ele vai trabalhando esses sentimentos no coração, vai conversando com você, vai te dizendo, pode ter alguma coisa errada. O Espírito Santo está lá falando, vamos orar, vamos conversar. Olha, são frases inspirativas. Uma experiência assim, o Espírito Santo me convidou para de madrugada orar por uma pessoa, né? Aí no outro dia eu liguei para ela e disse, você apontou alguma coisa ontem? Ela disse, Mirtes, eu estava na favela, sem ter saída, e de repente apareceu um carro da polícia, sem mais nem menos. Apareceu um carro da polícia, parou, perguntou o que estava precisando. Aí eu falei que eu estava perdida, ela tinha ido na casa de alguém, se perdeu. Aí o policial colocou ela no carro e levou ela até um local mais seguro. Olha aí. E tu acordou? Orei por ela. Orou por ela, né? Então, é isso aí que acontece. Às vezes você não sabe o que está acontecendo, mas o Espírito Santo te acordou no meio da noite porque ele sabe o que está acontecendo e ele queria que você participasse em oração. Já sentiu vontade de chorar porque estava muito agradecido a Deus por alguma coisa? Obrigado por essa casa, por meu filho, é tão bom a minha vida. Obrigado por essa bênção que você me deu, essa libertação, essa cura, esse dinheiro. Você já ficou calmo em um momento de grande problema porque sentiu que tudo estava nas mãos de Deus? Isso é papel do Consolador na sua vida, te dando tranquilidade no meio da tempestade. É a presença de Deus dizendo, calma, eu estou no meio, eu estou no barco. Calma. Olha, você já dormiu triste e acordou em paz? O Espírito Santo trabalha no turno da noite. Você já leu um versículo bíblico de manhã e precisou dele à tarde? Está lendo a Bíblia, aí de tarde aconteceu um negócio, você lembrou que tinha lido aquilo, porque ele vos lembrará aquilo que vos tenho dito. Nos momentos de angústia, é o Espírito Santo que lembra as passagens bíblicas para você. Você já sentiu um prazer que não pode descrever ao ler a Bíblia, ao cantar um cântico? Algum dia achou que o pastor fez uma pregação só para você? E pode ter sido mesmo. O Espírito Santo falou com Deus, Deus falou com o pastor e o pastor falou para você. Eu digo isso mesmo porque, vou contar essa história. Uma vez, eu estava fazendo uma série de mensagens, tinha uma mensagem no meio dessa série que eu achava assim, rapaz, meu público aqui, conhecendo as pessoas, não tem nada a ver com esse assunto. Eu vou falar uma pregação que ninguém vai se envolver. Eu estava doido para pular. Aí Deus falou, não pule não, fale essa mesma mensagem aí, mas eu, olhando aqui meu auditório, não conheço ninguém que esteja passando isso. Aí Deus falou assim, pois pense em alguém que esteja passando. Eu pensei no amigo meu, que não tinha nada a ver com aqui, nem vivia aqui na igreja. Porque adivinha quem é que estava no culto? Esse meu amigo veio no culto, do nada, sentou aqui, eu fiz a pregação para ele, na minha casa, e ele estava sentado bem aqui. E eu não liguei, não fiz nada. Às vezes, você diz, pastor pregou a minha vida. Às vezes foi Deus. E às vezes, o Espírito Santo não diz lá em Atos 2, que ele traduzia para cada língua, e você escutava na sua língua. Às vezes eu acho que o pastor falou, foi besteira aqui. Mas o Espírito Santo traduziu e chegou no seu coração do jeito que Deus quis, entendeu? Aí às vezes eu nem falei nada legal, mas teu coração estava ouvindo o que Deus estava falando naquele dia, entendeu? Então às vezes é uma coisa, vir para um culto não é assistir um negócio, tem a ver com a sua disposição também, com o Espírito Santo trabalhando no seu coração. E aí outras, né? No meio de uma tentação, você já sentiu o Espírito Santo que constrangendo para não cair e outras coisas desse sentido. Então o Espírito Santo ele também intercede por nós. E é aqui, nós estamos aqui, certo? Ele intercede por nós. Diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Alguns dizem que isso é o falar em línguas. Alguns dizem, inexprimíveis. Mas eu digo que é uma questão de que às vezes nós temos a nossa oração, e a Bíblia diz aqui em Tiago 4:3, pedis e não recebeis porque pedis mal,
pedis para gastar com os seus próprios desejos, as suas carnes, né? Aqui. E aqui diz, junto com a nossa oração, que às vezes é uma oração ruim, que não tem nada a ver com o que Deus quer para a nossa vida, o Espírito manda a oração dele. Entendeu? Porque a gente vai nas nossas fraquezas e a gente não sabe como pedir, o Espírito Santo pede por nós o que a gente precisa. É como se eu orasse a Deus e mandasse para Deus o meu envelope, certo? Isso aqui eu já vi um pastor falar uma vez e gostei. E junto com esse envelope, o Espírito Santo põe o dele, junto para Deus, né? E quando chega lá, Deus vê o nosso pedido assim, misericórdia, rapaz, esse não entendeu ainda, né? Aí vai e pega do Espírito Santo e lê de verdade o que a gente precisa, o que está sendo importante, o que tem que mexer, tem que entrar lá no capô para mexer aquele negócio, né? A gente aqui dizendo que precisa de dinheiro, e aqui o Espírito Santo dizendo que você precisa de controle emocional, né? Assim, aquelas coisas todas assim. Então o Espírito Santo, ele ora pela gente, ele faz uma intercessão. E qual é a evidência do Espírito Santo em nossa vida? Há igrejas que vão dizer que é o falar em línguas estranhas. Quem já ouviu falar disso? Quem nunca ouviu falar disso? Alguém nunca ouviu falar o que é línguas estranhas? Todo mundo já, né? Quem vai dizer assim, como é que você sabe que foi batizado no Espírito Santo? Você começa a falar um Rita Labacheia, um negócio assim meio estranho, e tem um êxtase, tem um negócio, você cai no chão. Então essa é a evidência do Espírito Santo. Assim, se você crê no dom de falar em línguas, ele é uma evidência que você tem um dom de falar em línguas. Não quer dizer que você tem o Espírito Santo exatamente, não, porque a Bíblia fala, são todos cabeças, são todos pés, são todos mãos. Os dons, eles acontecem de modo diferente em cada um. Então eu posso ter um dom e não posso ter o outro. Ele pode ter o dom de línguas, eu posso não ter. Isso não posso usar um único dom como referência para toda a manifestação do Espírito Santo. Como é que eu sei que o Espírito Santo está na minha vida, se ele está infundindo em mim? Primeiro que eu tenho que crer, me arrepender dos pecados, os mandamentos têm que entrar em mim, porque isso é um processo de conversão praticamente. Mas como é que seria o ponto ideal? Onde é que eu estou? Estou ali, Mateus. Está vendo como dá para cumprir tudo? Eu estou especialista nisso aqui já. Porque eu fazia assim esses cursos. Ó. Vai falar em línguas, né? Oi? Vai falar em línguas, alguma coisa aí. Mas deixa eu só terminar essa explanação do como é qual é a evidência, certo? Por seus frutos vos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E aí você pode colocar aqui junto esses frutos do Espírito. Então, assim, como é que eu conheço se uma pessoa foi atingida por Deus? Há mudanças de comportamento. Ela começa a amar mais a sua esposa que já não amava. Ele começa a perdoar mais. Ele começa a ser mais manso. Ele começa a ser mais humilde. Ele começa a ter paz no coração. Começa a ter esses sentimentos que vocês começaram a relatar aqui, do Espírito Santo falando no meio da noite e conversando. A presença de Deus, a confiança, a fé. Tudo isso é manifestação de Deus, inclusive outras coisas como dons espirituais e outras coisas também nesse sentido. Mas é muito mais uma transformação de vida do que uma coisa que eu posso fazer aqui, falando de um jeito que não necessariamente é isso que o Espírito Santo quer transformar na sua vida. Então é muito mais profundo, é isso que eu quero dizer, é uma mudança de essência. E se eu sou um cajueiro, eu vou dar caju. Então se eu sou um filho de Deus, eu vou manifestar a presença de Cristo na minha vida. Não tem como você dizer que é crente e viver totalmente contrário ao Evangelho. Então você não foi atingido por esse Espírito Santo. Mas isso não é uma coisa que a gente deve julgar, tá, pessoal? Isso aí é uma orientação mas não é para você ficar na igreja, na porta da igreja, medindo quem é e quem não é, porque aí tem a parábola do joio e do trigo. Às vezes você vai tirar achando que é joio e é trigo. Por isso que Jesus fala, o reino de Deus é semelhante a um pescador que voltou do mar e pescou peixes grandes e pequenos e jogou na praia. No fim dos tempos, Deus vai separar os grandes dos pequenos. Quem é que tem que separar? Quem é crente de verdade ou não? É Deus. Então não é o nosso papel como igreja ficar julgando os outros. Isso é uma questão individual com Deus de cada um. Não sou eu que salvo. Então por que eu vou julgar? Isso é uma questão de Deus.
Sim, aí tu queria falar alguma coisa de falar em línguas? Tem aquela coisa cultural também, né? Aquele pessoal faz aquele movimento cultural ali, para eles é interessante e tal. Mas uma coisa que você tem que pensar, que toda a característica do falar em línguas na Bíblia, ela é de oração. Ela não é de profecia. Então, geralmente, é o gemido inexprimível. Quem ora em línguas ora a Deus e não aos homens. Você vai perceber que toda a característica do dom de falar em línguas é uma espécie de oração a Deus de maneira mais misteriosa e não para falar na comunidade. Por isso que Paulo fala, se você quiser pegar essa oração que você está fazendo a Deus de um jeito que só você e Deus se comunicam e quer falar na comunidade, é melhor você interpretar, porque é uma coisa sua com Deus, e não tem nada a ver com a gente. Mais vale eu falar 5 palavras que todo mundo entenda do que 10.000 que ninguém entenda. Então, se você quer transformar essa oração, igual a gente aqui ora, ó, o Tarcísio veio aqui orar, ele estava orando línguas interpretadas, e todo mundo deu o amém. Se ele falasse línguas estranhas, ninguém ia dar o amém. Então, quem quiser falar na frente, fale português bem dizido. Entendeu? Eu vou ver uma coisa agora. Agora, assim, profecia é outra coisa. Você está recebendo de Deus uma revelação, algo para passar para as pessoas. Isso não é falar em línguas. Por isso que às vezes a gente estuda para tirar as confusão, mas é porque já virou uma cultura, então as pessoas profetizam, até o que se profetiza, você dá para notar que é o cara que está falando. Que não é assim uma profecia assim do tipo... eu diferencio o que é revelação de profecia, certo? Assim, para mim, profecia é falar a palavra de Deus. As leis e os profetas vieram até Jesus, depois veio o reino de Deus. Então, o dom profético é o que eu faço domingo, eu prego. Eu fui inspirado por Deus, eu envelopei aquele conteúdo com passagens bíblicas, ilustrações, não sei o quê. Eu preguei, eu fui profetizando ali, certo? Não preciso dizer que o anjo está enviando um envelope para você, então não precisa ter uma ampulheta na sua vida. Isso aí é jargão. Mas o que eu faço é profecia. Então, eu estou profetizando para vocês a palavra que Deus me inspirou para vocês. E ela é baseada na palavra de Deus, que é uma referência da gente. Então, por isso que a gente lê um texto bíblico, a gente fala em cima do texto bíblico, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, está lá, tem que estar coerente. Sim, aí a pessoa chega assim e fala assim, o negócio é assim. Meu irmão, vejo grandes promessas de Deus para a sua vida. Aquele negócio que você está esperando, Deus está dizendo que já está nas causas dele. Sabe aquilo que você estava pensando? Eu vou dar um exemplo real. Mas peraí, vou dizer, já está acontecendo. Mas tem algo na sua vida que você precisa mudar. Deus está te pedindo para você santificar, se consagrar, porque Ele tem grandes promessas para fazer na sua vida. Mas se você não mudar, sabe aquilo que Ele já sabe que você está dizendo que você tem que mudar. Você tem que mudar, porque se você se santificar, Deus vai fazer essa obra. Então, é um tipo de argumento. Todo mundo tem algo, quer algo para receber, e todo mundo tem um negócio que tem que mudar, porque ninguém é perfeito. E aí, todo mundo que busca uma revelação já está buscando porque tem algo que quer resolver. Então, revelação na Bíblia mesmo, que eu gosto, é tipo aquela assim, Ananias dormindo, aí Deus assim, Ananias, vá na rua tal, no número tal, você vai encontrar um cara que está cego, que é o Paulo, que é do cavalo. Você vai curar ele e vai dizer que eu tenho esse propósito, esse para ele. Aí o cara tem que sair de casa e na rua que a revelação tem endereço, tem número. O cara está lá cego e você vai curar o cara, entendeu? Assim, isso eu digo, isso aí foi revelação, irmã. Isso aí foi, pode dizer que foi mesmo. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que é cultural, é jargão de crente. Revelação mesmo, eu acho que tem um negócio mais profundo, assim, tem um negócio assim, Filipe e o eunuco. Vai naquela carruagem, se encosta nela, tem uma pessoa lendo a Bíblia, você vai explicar a Bíblia para ele. Aí ele chegou lá, explicou, aí na hora que saiu foi arrebatado para outro canto, o negócio assim é misterioso, sabe? Nas línguas que a gente Sim. não entende. Pois é, então por isso que tem característica de oração e não de revelação, por isso que eu estava dizendo. Aqui na Candeias, a gente aceita falar em línguas? Aceita. A gente resolveu parar de dizer que não, meio que já tem gente que sempre falou nas igrejas batistas, então diz que tem, beleza. Só não pode fazer no culto. Se você quer fazer, faz no seu quarto, nem diz a Bíblia, né? Sozinho e tal, não sei o quê. Se você for falar em algum lugar que tem interpretação, seja um pequeno grupo, mas no culto não é essa cultura da gente. Se você quiser falar baixinho lá, fala baixinho, mas não fica gritando para todo mundo. Seria mais ou menos essa interpretação que a gente diz. Você pode falar em línguas, só seja com decência e ordem e tal, e tranquilo. Porque se Paulo fala assim, aquele que quiser falar em línguas, não tiver intérprete, que esteja calado, não é isso que fala?
Por quê? Então é possível controlar. Se eu posso ficar calado, eu posso controlar. Então não é uma coisa que é incontrolável. Então é uma coisa que eu posso falar na hora que eu quiser falar e posso não falar na hora que eu não quiser falar. Esse seria o sentido. Mas se você fala em línguas, meu irmão, fale, porque se Deus lhe deu um dom, é para usar. Certo? Não é dom? Então use. Ó, aí nós vamos entrar agora na capacitação espiritual. Que horas são aí? São 8h35. 20 minutos dá para falar umas coisas. Vamos lá, ó. 1 Coríntios 12. Estamos bem aqui, ó. 1 Coríntios 12. Nós vamos falar agora que há algo